Steve espera que o isolamento no mar aberto, em seu barco construído por ele mesmo, o ajude a deixar um ano difícil para trás. Eu estava sozinho lá fora e, tudo bem, sabe? Eu não precisava de gente. Não precisava tanto assim da sociedade. Me via mais como uma criatura do mar. Na primeira semana de Steve no mar, o tempo não poderia ser melhor. Quando saí das Ilhas Canárias por uma semana, foi a navegação mais paradisíaca da minha vida. Tudo era simplesmente lindo. Eu ouvia meu rádio e batucava no barco como um tambor. Tinha toda uma rotina de exercícios no barco. Eu estava simplesmente, completamente à vontade lá. Mas a 1.200 quilômetros e uma semana no meio do Atlântico, o tempo começa a mudar. O clima começou a ficar feio. Eu devia estar a uns 65 quilômetros por hora. E as ondas começaram a aumentar. Para um marinheiro experiente como Steve, não é nada fora do comum. Já vi tempos bem piores, de verdade. Então eu imaginei, bem, vão ser 1 ou 2 dias e isso vai passar. Eu não estava preocupado, estava tudo bem. A noite cai e o mau tempo continua. Steve liga o piloto automático e se acomoda para a noite. As pessoas pensam que velejar é uma atividade muito tranquila. Não é. Ondas grandes batiam nas laterais do barco. A gente sente essa movimentação brusca, mas eu ainda consegui me deitar. Estava quase dormindo. De repente ouvi um enorme estrondo no lado da proa. E aí veio uma enxurrada de água em cima de tudo logo em seguida. Steve não tem ideia do que atingiu, mas o casco do barco foi dilacerado. A água estava subindo muito, muito rápido. Em segundos, a água já estava acima de sua cabeça. Nessa hora eu pensei, esse barco vai afundar. Vou ir direto para o fundo. O barco de Steve está afundando. Ele sabe que tem segundos para chegar ao bote salva-vidas no convés. Eu puxava a corda, mas ela ficava saindo. Nada. Vai! Nada funcionava. Vamos lá! Então, pum, finalmente abriu. Steve chega em segurança, mas justo quando está prestes a se soltar, um pensamento aterrorizante o atinge. Só com o equipamento que estava no bote, eu não ia durar muito tempo. Tudo o que ele precisa para ter qualquer chance de sobrevivência está guardado bem no fundo do barco inundado. Era essencial que eu voltasse ao barco, mergulhasse e pegasse o equipamento. Mesmo percebendo que o barco poderia afundar nas ondas a qualquer instante. Contra todos os instintos,
Ele sabe que não tem outra opção a não ser mergulhar de volta no barco que está afundando. Estava tudo escuro lá dentro. Não conseguia ver nada direito. Pude sentir o baque do impacto. Estava amarrado. Comecei a cortar. Steve liberta seu kit de suprimentos de emergência. Mas assim que chega à escotilha de saída, A escotilha bateu e fechou. O barco estava coberto de água. Eu estava afundando. Pensei que era o fim. Se eu não saísse de lá naquele momento, eu com certeza iria morrer. Eu tinha 100% de certeza disso. mas justo quando os pulmões de Steve estão prestes a explodir, uma onda enorme quebra em cima do barco. De repente, o ar estava de volta. Aquilo foi um alívio imenso. Com apenas segundos para escapar, Steve foge agarrando seus suprimentos de emergência vitais. Pulei no bote e vi que estava me afastando do barco. Steve só podia assistir, enquanto se afastava não apenas do seu barco, mas também de seu sonho. A deriva no meio do Oceano Atlântico. Foi simplesmente devastador. Naquela primeira noite, o vento soprou forte. Estava muito frio, estava muito molhado e foi tudo muito assustador. Eu estava tremendo muito, com medo de morrer de hipotermia. Talvez eu não aguentasse até de manhã. John. Enfim, a calmaria. Para revelar o verdadeiro terror da situação de Steve. Seu barco se foi. E ele estava sozinho no meio do Atlântico. Eu estava muito longe de qualquer pessoa em uma parte muito vazia do oceano. Eu era apenas uma coisinha minúscula cercada por essa imensidão de mar. Era meio que avassalador. Steve não tem meios de comunicação. E sabe que ninguém estará procurando por ele. Avisei o pessoal em casa. Dei uma previsão de 5 a 6 semanas saindo das Ilhas Canárias, sabe? Para não se preocuparem comigo se eu não aparecesse. Steve calcula que está a cerca de 1.600 quilômetros da terra firme e completamente à mercê dos ventos e correntes enquanto é empurrado mais para o oeste, levando o mar adentro. Eu estava num lugar onde não havia navegação e eu tinha que chegar nas rotas de navegação para ter alguma chance de ser resgatado. Steve estima que as rotas marítimas estão 560 quilômetros a oeste, mas mesmo assim, os ventos ainda o empurram na mesma direção. Levará pelo menos 2 semanas para ele chegar lá. E ele só tem um pequeno suprimento de água potável de emergência. Eu tinha cerca de 4 litros de água, o que teoricamente seria suficiente para talvez 8 dias. Sem água suficiente, ele quase não tem chance de chegar vivo às rotas de navegação.
É uma grande ironia que o maior deserto do mundo, na verdade, seja o oceano. Não dá para beber essa água, não tem sombra e minhas chances de sobrevivência eram quase nulas. Além de um arpão e alguns outros suprimentos que ele resgatou do barco, Steve descobre 3 kits de emergência de purificação de água, chamados purificadores solares. Os meus purificadores solares foram criados na Segunda Guerra Mundial para pilotos abatidos. Nunca conheci ninguém que tivesse usado isso. Eu tinha 8 litros de água. Levaria mais de 2 semanas antes de chegar à rota de navegação. Os purificadores solares eram cruciais para qualquer sobrevivência a longo prazo. Steve enche o purificador com água do mar, sabendo que o calor do sol deve separar o sal da água. Eu teria em meia hora um saco inteiro de água. Tentei de novo e de novo. Steve não entende como os purificadores funcionam. Era água do mar, simples assim. Não funcionou. E agora ele enfrenta sua primeira noite completa à deriva no oceano. Eu estava desesperadamente solitário. Não tinha nada naquilo tudo que não fosse uma experiência infernal. Steve sabe que é essencial resolver o problema da água potável, e a tempestade lhe dá uma ideia. Eu sabia que a maioria dos sobreviventes coletava a água da chuva. Se Steve conseguir usar o todo do bote para coletar água da chuva, ele pode ter encontrado uma solução. Era como beber o vômito de alguém. Era tão horrível que era impossível de beber aquilo ali. O pigmento laranja da cobertura contamina a água. Decidi não beber a água da cobertura. Era muito perigoso. A busca de Steve por sossego no mar resultou em um isolamento horrível. E ele não vê saída para o seu calvário. Naquele dia, escrevi meu epitáfio. Meu nome é Stephen Callahan. Naufraguei perto desta posição. Estou à deriva em um bote inflável para 6 pessoas. Sentia que eu estava totalmente ferrado. Dia 74. Eu já devia estar chegando às ilhas, me aproximando. Era para ter algum sinal que eu estava chegando. Mas Steve percebe algo chocante. Se ele tivesse calculado mal sua posição, correntes iriam arrastá-lo de volta para o meio do oceano, rumo a um destino fatal. Talvez eu estivesse muito ao norte das ilhas, rumo à Inglaterra, e chegar em 8 meses. Foi difícil. Estava muito preocupado que tivesse feito uma grande besteira e não conseguiria chegar. Eu não sabia de mais nada. Dia 75. Talvez eu estivesse morto. Nunca morri antes. Talvez seja assim que é, e isso é o que mereço pela vida desleixada que levei. Talvez eu fique boiando aqui para sempre.
Senti o desespero dos que já ficaram à deriva e nunca voltaram, sem ninguém nunca descobrir o que aconteceu. E lá estava eu entre eles. Pude sentir todos à minha volta comigo. Era uma sensação horrivelmente desesperadora. Estava acabado. Eu estava exausto. Não tinha mais nada a oferecer. Dia 76. E do nada, um monte de caixas, garrafas, plásticos. Para mim, aquele foi o primeiro sinal de mudança. Eu veria algo. O sol nasceu e tinha uma ilha bem na minha frente. Eu devia estar a pouco mais de 15 quilômetros de distância. Ver o verde da ilha foi tão incrível. Foi tão intenso, sabe? Tão bonito. Então eu coloquei o equipamento e disse ao barqueiro. Aqui vou eu. Reze por mim. Daí pensei, por que eu disse isso? Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível. A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso. O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar está agitado agora, né? Sim. Olha! O barco está a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Tamo aqui! Perguntei ao David porque eles não viam a gente e ele não sabia responder.
A gente estava gritando muito. Por que eles não se moviam? Por que não estavam ouvindo a gente? No barco, eles sabem que os mergulhadores já deveriam estar na superfície. Só que por conta da nuvem escura, eles não conseguem vê-los. O motor mantém o barco na mesma posição. Porém, uma correnteza forte está arrastando os mergulhadores para longe dele. Onde estão indo? Pra lugar nenhum. Acho Estão que indo sim. é a correnteza. Tá puxando a gente. Aqui! Claro que a gente ficou irritado. A gente estava bem ali. Por que eles simplesmente não viravam pra gente? Aqui! A correnteza estava forte. A gente via eles, mas eles não viam a gente. Para o barco ficar fixo naquela posição, o motor tem que ficar ligado. A situação chegou ao ponto em que o combustível pode acabar. O barqueiro procura pelos mergulhadores desesperadamente. Ele não sabe que a correnteza os levou para longe dali. Com combustível em situação crítica, eles não têm outra opção a não ser voltar para a ilha. Gente! Não! Foi tudo muito rápido. Eles simplesmente desapareceram no horizonte. Falei pro David: isso não pode estar certo. A gente está literalmente ferrado. David e Melissa agora estão à deriva, sozinhos no oceano. A terra firme está a mais de 30 quilômetros de distância. 1 hora na água. Só lhes resta rezar por um resgate. Eu ainda tinha esperança de que eles iam voltar como super-heróis e nos tirar da água. Mas não voltaram. A gente estava isolado, a quilômetros de distância da terra firme. A gente estava ferrado. Acho que dá pra nadar de volta? Não dá. Tá muito longe. Mas eles voltam logo. É só ficar calmo. Tá bom? Falei para ela, vamos ficar aqui para não dificultar as buscas. Porque o barqueiro era o único que sabia onde a gente estava. A gente tinha que ficar lá porque com certeza ele ia seguir a correnteza para o mesmo lugar. Tem certeza que vão voltar? Certeza. Eles vão abastecer e voltar. Dá 2 horas ida e volta. Eu acho. A gente deve sair daqui por volta das 4. Tá bom? O David ficou calculando a hora que o barqueiro iria voltar e, pelos cálculos dele, seria por volta de 4 da tarde. Pensei, nossa, vai ser uma longa espera. Mas eu não estava sentindo muita firmeza naquilo. David, o que você está procurando? Só dando uma olhada mesmo. Eu não quero de jeito nenhum virar comida de tubarão. Calma. Não se preocupe. Naquela hora, eu comecei a ficar com raiva. Ele não devia ter deixado aquilo acontecer. Como a gente foi parar naquela situação? Não vem com essa. A gente tá no meio do oceano. E você perdeu o barco. Eu tinha motivos para estar furiosa. Eu falei um monte. Tem coisa que nem posso repetir aqui. Droga! De certa forma, a Melissa tinha razão de estar nervosa. Ela não se segurou e xingou pra caramba. Ela confiou em mim e eu estraguei tudo. Eu literalmente dei um tiro no pé. Sem dúvida nenhuma. E conforme o tempo passava, o clima só ficava pior. David e Melissa passam a se evitar, ignorando a forte correnteza. David! David! A correnteza separou a gente. Foi assustador. Vem pra cá! A gente teve que nadar contra a correnteza para se unir novamente. Nada pra cá! Foi impressionante. Ficamos só alguns segundos separados e aquilo aconteceu. Eu prendi o regulador dela no meu compensador. Isso ia evitar que a gente se separasse um do outro de novo. Ficar sozinho numa situação daquela poderia ser mortal. Eu não sou uma pessoa controladora, mas tive que tomar as rédeas daquela situação, pela nossa sobrevivência. O David falou que naquele momento o mais importante era conservar a energia.
Então o plano era que eu segurasse na cintura, no pescoço dele, e ele ia me levando. A gente ficou tipo cara a cara. Mas eu não queria ter que olhar para a cara dele. Eu não queria estar naquela situação, eu não queria estar perdida no meio do oceano. Mas eu não tinha escolha, né? Gente! Gente! Depois de retornar à terra firme, o barqueiro pede ajuda. Tem 2 mergulhadores perdidos. Os locais conhecem bem a região e sabem dos riscos do tubarão-martelo, que já tentou atacar pescadores antes. Eles sabem que não podem demorar, então começam as buscas o mais rápido possível. 2 horas na água. David e Melissa creem que a ajuda está a caminho. Mas conforme o tempo passa, a tensão aumenta. A variedade de espécies marinhas nas Ilhas Salomão é imensa. Os tubarões eram os únicos que me preocupavam. Eu imaginava eles nadando à nossa volta e atacando a gente com aquela mordida fatal. O que foi isso? O quê? Foi você? Onde? Tem algo na minha perna! Tira logo! Não é nada. É o meu medidor. Tira daqui! Calma! Para de chutar! Olha, não tem nada aqui. Tem de tudo aqui! Se tiver algo perigoso aqui... Tipo o quê? Tubarão? Fala logo! Sim! E você se debatendo desse jeito vai atrair eles, tá bom? Eu não... Até agora, David e Melissa nadaram 22 quilômetros, sem descanso, comida ou água fresca. Ainda faltam 8 quilômetros para chegarem à costa, e o calor começa a apertar. Fiquei tão feliz quando o sol apareceu. Mas depois o sol ficou forte demais. Eu senti um lado do meu rosto queimando. Eu lembro de tentar colocar meu rosto na água para refrescar um pouco. Minha boca estava super machucada e inchada. Com todo aquele sol e calor, umas bolhas começaram a aparecer nos meus lábios. Minha pele estava enrugada e descascando. Era como se eu estivesse derretendo naquela água salgada. David está perto de um esgotamento mental e físico. Eu estava morrendo de sede e faminto. Eu já estava chegando no meu limite. Eu estava começando a perder a lucidez. Tudo bem? David? Tudo certo? Consegue continuar? Lembro dele olhar para ele e falar: nossa, olha que legal aquele condomínio. E eu falava: não tem nenhum condomínio. Foi quando eu percebi que ele estava apagando. Ele já não estava mais falando coisa com coisa. Eu estava perto de um colapso de exaustão. E de repente, a gente ouviu um barulho. É o helicóptero! Aqui! Despertei na hora. Era o helicóptero fretado pelo irmão de David. O resgate finalmente está próximo. Nossa! Aquilo foi a maior felicidade da minha vida. Aqui! Foi incrível. A gente ficou acenando e gritando, Aqui! mas a gente estava usando uma roupa escura que não dava para ver de lá de cima. A gente precisa refletir algo! Estamos aqui! A gente precisa refletir a luz. Oi! A gente passou por uma noite infernal e sem ataque de tubarão. Agora o helicóptero ia fazer o resgate e a gente ia ter um final feliz. Aqui! A gente acenava e eles se aproximavam cada vez mais. E daí, eles deram meia volta. Não tô mais vendo.
E então eles foram embora. Aquilo foi um baque enorme pra gente. Foi desanimador, pra dizer o mínimo. Vamos lá. O jeito era continuar nadando pra ilha. Vamos nadar. A gente não tinha outra escolha. Exaustos, os mergulhadores estão a apenas 6 quilômetros da ilha. 24 horas na água. Para David, essa será a pior parte. Eu não tinha contado para Melissa que essa última parte seria a pior de todas. Era a parte mais perigosa. Era uma área próxima da costa e muito boa para pesca, justamente porque tinha uma vida marinha muito rica. E claro, isso também atraía alguns predadores. Além disso, eu não tinha contado para ela sobre 2 tubarões martelo que vinham incomodando os pescadores recentemente. Eu estava preocupado, mas ela não precisava saber de nada daquilo. Mas o que David não sabia era que com o atrito de suas nadadeiras, seus tornozelos começaram a sangrar sem parar. Os tubarões martelo conseguem detectar uma única gota de sangue a centenas de metros de distância. É questão de tempo para que eles apareçam. Lembro de pensar, mas o que é esse plástico boiando na água? Parece um barco ou um caiaque virado ao contrário, com a ponta para fora d'água. Mas o que pode ser? Oh, David! David! O que foi? Um tubarão! O quê? E a barbatana? Aquilo me assustou. Como ele é? Eu disse, ele é assim, e comecei a desenhar no ar a barbatana de um tubarão. No caso, a barbatana de um tubarão martelo. Nossa! Meu Deus! Perto da costa, eles avistaram um tubarão martelo. Nunca tinha visto nada igual, era enorme. Era um tubarão com mais de 6 metros de comprimento. Era enorme. Pensei, se ele for me matar, que seja rápido. Não queria que ele atacasse minha perna ou algo assim. Queria que ele atacasse meu coração. E acabasse com tudo logo. Aquele era o meu maior medo. A minha única esperança era que ele não tivesse com fome. Um pouco de sorte seria bom depois de tanta coisa ruim ter acontecido.